Amores do nono, vamos lá. Exercícios são só de vocês, esses aqui. O exercício 6, ele pede pra gente fatorar cada uma dessas expressões. Então, se vocês observarem, todas elas são trinômios. Em nenhuma eu tenho quadrado perfeito, porque em nenhuma o último termo aqui que tá sozinho é o quadrado de alguém. Então, todas elas seriam a soma e produto, o nosso Steven, ok? Então, vamos lá, primeira. Vou colocar ela aqui. X² menos 2x menos 15. Eu tenho que pensar que dois números que somados dão o menos 2 e multiplicados dão o menos 15. Então, vamos lá. Eu vou pensar nas multiplicações que dão 15 primeiro. Vou colocá-las aqui no canto, ó. 1 vezes 15 e 3 vezes 5. Só que aí a gente lembra do que deu a dica? Quando os sinais são... quando o sinal do produto é negativo, significa que os meus sinais são diferentes. Diferentes, então a gente vai pensar em diferença. A diferença entre eles tem que ser de 2. Que é aqui, ó, é o meu 3 e 5. O maior deles, que é o 5, sempre vai ter o sinal que tá aqui. Então, eu tenho menos 5 nos dois, tá? Porque tem que ser o mesmo número. E o mais 3. Confere. Menos 5 mais 3 dá menos 2. Menos 5 vezes o mais 3 dá menos 15. E aí, vou finalizar aqui na frente, ó. Como que eu fatoro, então? Eu olho qual é a letra. Nesse caso, é x. Então, eu vou colocar o x com um menos 5 vezes, lembrando que fatorar é transformar para multiplicação, o x com o mais 3. Prontinho, fatorei. Na B, vou colocar um risquinho aqui para separar. Essa aqui foi a minha A. A minha B. Vou até pegar outra cor de caneta, vamos de azul. Na B, será A, eu tenho y ao quadrado menos 11y, menos 12. Então, eu tenho que pensar que os dois números que multiplicados dão menos 11, somados dão menos 11, e multiplicados vão dar menos 12. E aí eu penso nas multiplicações, que é 1 vezes 12, 2 vezes 6, 4 vezes 3. E aí lembra, sinal que tá aqui significa, se é menos, meus sinais são diferentes. Diferentes, eu vou pensar em diferença. Qual que é a diferença entre eles? É 11. Essa aqui. A Pro já tinha dado essa dica em sala, né? Sempre que eu tiver uma diferença de 1 entre a soma e o produto, é porque um dos meus termos é 1 e o outro é o próprio valor do produto. O que você tem que tomar cuidado e prestar atenção, o maior sempre vai ter o sinal que prevalece aqui na soma. Então, o meu maior é o 12 vai ser negativo. Então, vai ser menos 12 e mais 1. Confere. Devia 12, paguei 1. Devia 11. Menos 12 vezes 1, menos 12. Então, aqui na B, seria, cuidado, hein? A letra agora é Y. Então, é o Y com menos 12 vezes o Y com mais 1. Certo? Vamos para C. Na C eu tenho K ao quadrado mais 13K mais 40. Quando o produto é positivo, eu acho, vocês também acharam que era mais fácil. E é de fato, porque aí você não tem sinais diferentes. Os dois têm o mesmo sinal. Então, quais números que somados dão 13 e multiplicados dão 40? Tudo positivo. Vê as multiplicações que dão 40. 1 vezes 40, 2 vezes 20. 5 vezes 8. 4 vezes 10. Entre essas, qual que somado vai dar 13? O 5 com 8. Então, é 5 positivo e 8 positivo as duas. Mais 5 mais 8 dá 13, mais 5 vezes 1 mais 8 dá 40. Então, agora a letra é a K. Então, vou ficar com K mais 5 vezes o K mais 8. Lembrando que todos eles, ó, é vezes no meio.
Fator é transformar para multiplicação. Então, eu vou transformar para uma multiplicação. Precisa um vezesinho no meio. Ok? E a ordem não importa, tá, gente? Se você coloca mais 5 mais 8, ou o 8 primeiro, depois o 5, como é multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, o resultado vai dar na mesma. Beleza? Vamos para a última. X² mais 4x menos 12. Vou aproveitar esse espacinho aqui embaixo. Olhando, eu sei que a soma tem que dar 4 positivo. A soma é sempre quem está com a letra simples. E o produto é o número que está sozinho. Vai dar menos 12. Mas se a gente olhar, as multiplicações que dão 12 é 1 vezes 12, ou são, né, perdão. 2 vezes 6, 3 vezes 4. Só que o sinal aqui é de menos do produto. Produto ser negativo significa que os sinais são diferentes, então eu vou pensar em diferença. A diferença tem que dar 4, que é dessa multiplicaçãozinha aqui, ó. O sinal da soma, que nesse caso é positivo, sempre é do meu maior número. Então, o 6 é positivo e o 2 é negativo. Tenho 6, tiro 2, fico com 4. Mais 6 vezes o menos 2, menos 12. Então, como a minha letrinha agora é x, vai ficar o x com 1 mais 6 vezes o x com menos 2. Ok? Lembrando que é para trazer uma rápida correção, que a gente já teve tudo isso. Passei um vidinho de revisão para vocês e agora é só finalizar aqui com a listinha. O exercício 7, ele pede para eu fatorar cada uma das expressões a seguir. Então, vamos lá. Primeira, é um trinômio, mas eu consigo ver que ele não é do quadrado perfeito, porque eu não tenho quadrado nas pontas. Então, se o trinômio não é do quadrado perfeito, ele não é do segundo, do externo, porque eu tenho mais de uma incógnita, ele vai ser o meu fator comum em evidência. Então, eu vou olhar quem que tá aqui em todo mundo. 6, 12 e 18, todos eles estão na tabuada do 6. Então, o 12 seria 6 vezes 2 e o 18, 6 vezes 3. Quem está em todo mundo de número, então, é o 6. Letra, o A está em todo mundo, com o menor expoente, que é o mesmo que é o A normal. O B está em todo mundo, com o menor expoente, aqui tem 4, aqui tem 2, aqui tem 3, o 2 é o menor. Eu sempre coloco em evidência a letra com menor expoente. Vezes, abro parênteses para pôr quem sobrou. Então, aqui, ó, o 6 saiu do primeiro, o A saiu. B ao cubo, eu tinha 3 Bzinhos, 2 saíram, sobrou um B para cá. O sinal aqui entre os termos a gente vai copiar. E vou analisar o próximo agora para ver quem sobrou. O 12 era 6 vezes 2. O 6 saiu, o 2 ficou. O A², eu tinha 2 Azinhos aqui, ó. Um veio aqui para fora, o outro ficou aqui dentro. Já o B² saiu todinho, então não preciso pôr. Copio o sinal de menos que estava entre os termos e vou para o próximo. O 18 era 6 vezes 3. O 6 saiu, o 3 ficou. A ao cubo, eu tinha 3 Azinhos. Um saiu, A² ficou aqui dentro, 2 Azinhos ali para dentro. B elevado a 4 eu tinha 2 saíram, 2 ficaram. Então, B ao quadrado aqui dentro. Fecho meu parênteses e acabou. Ok? Na B, eu preciso colocar em evidência, colocar em agrupamento, que tá vendo que são 4 termos? Não tem ninguém que tá em todo mundo. Ó, 4 termos. Não pode ser o Steven, não é trinômio do quadrado perfeito, não pode ser, não é diferença de quadrados, não é soma ou diferença de cubos. Então, só pode ser ou agrupamento ou fator comum em evidência, quando eu tenho 4 termos. E eu não tenho ninguém em todo mundo. Então, evidência não é, só me sobra o agrupamento, ok? Então, eu vou dividir aqui, ó. Porque eu tô vendo que esse e esse tem M, e esse tem o N. Então, eu vou colocar primeiro o 5 em evidência, vezes abrir parênteses para pôr quem sobrou. Ou 5 não, perdão. Nossa, viajei agora. Os dois ali tem o M. Então, é o M em evidência. Vezes abrir parênteses. Se o M saiu aqui, sobrou o 5 e o A. Mais, se o M saiu, sobrou o 7 e o B. No outro, os dois têm o N. Coloco um N em evidência.
o n saiu, sobrou 5 e o a, mais o n saiu, sobrou 7 e o b. E aí é aquele ponto que a Pro disse já para vocês, que se o parênteses está igual, é porque você está indo bem, tá certo? Boto parênteses em evidência, 5a mais 7b, vezes abre parênteses para pôr quem sobrou. M mais n, que é quem está fora dos parênteses. Certo? A letra C, a gente não encontra uma letra que está em todo mundo, nem número. E claramente eu consigo ver que os 64 e 81 são quadrados. E que todos os expoentes são pares. Então, aqui na letra C, a gente tem uma diferença entre quadrados. Então, vou olhar aqui, ó. Quem tá ao quadrado? Primeiro no número. Que número que ele vezes ele mesmo dá 64? 8. E aí é só pegar a letra com metade do expoente. Então, m ao quadrado vai virar só um m simples. Y elevado a 8 vai virar y elevado a 4. No outro lado, quem é o quadrado da 81 é o 9. E é só pegar a letra com metade do expoente. Então, x elevado a 3 e o n elevado a 4. Para finalizar, a diferença de quadrados é aquele que vira soma e subtração. Então, vai ficar 8my elevado a 4 mais 9x ao cubo n elevado a 4 vezes ele mesmo agora, só que conta de menos. 8my elevado a 4 menos 9x ao cubo n elevado a 4. Então, ó, dá os mesmos termos com mais e menos. Ele vira o produto da soma pela diferença. Ok? E o último, eu consigo de olhar também identificar que aqui eu tenho quadrado nessa ponta e aqui também. Quem tá ao quadrado aqui é o m. Nessa ponta, em cima é o 5 e embaixo é o 2. Só que para ser quadrado perfeito, não basta eu conferir as pontas. Eu tenho que ver se o meio bate. O meio tem que ser sempre o quê? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, meu meio teria que ser 2 vezes o primeiro, que é o m, vezes o segundo, que é o 5 sobre 2. Claramente, para mim, esse 2 está multiplicando e o outro está dividindo. Eu posso cortar. Sobra m vezes 5, que dá 5m. Então, sim, ele é um quadrado perfeito. Especificamente, eu tenho que olhar esse sinal aqui, ó. Ele é um quadrado da soma. Então, eu vou ficar com m mais 5 sobre 2, que são os termos aqui, ó, que eu achei nas pontas. Tudo isso ao quadrado. Um trinômio do quadrado perfeito é um trinômio que vira um quadrado perfeito. Beleza? E o 8, nosso último exercício, ele pede para eu simplificar essa fração algébrica. Quer dizer que dá para eu fatorar, gente. Tudo em cima, tudo embaixo. Então, eu preciso ver cada tipo de fatoração. Aqui, ó, tô vendo cubo. É uma diferença de cubos. Quem tá o cubo aqui nessa ponta é o x. E nessa ponta aqui, que número que ele vezes ele mesmo dá 64? A gente pensa no 8. Mas 8 é raiz quadrada. Eu não quero raiz quadrada. Como é cubo, eu quero a raiz cúbica. Que número que ele vezes ele 3 vezes vai dar o 64? É o 4. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, é o 4 que tá o cubo aqui. De todos, talvez esse seja o que vocês tenham a maior dificuldade, mas ele, para mim, é o mais um dos mais simples, tá? Porque você simplesmente precisa colocar na formulazinha que a Pro mostrou para vocês. Então, em cima é o cubo, não é? Vou fatorar em cima. Vou colocar aqui, ó, a parte de cima primeiro. Vai ficar o x e o 4 exatamente com o sinal que tá aqui no meio, que é menos, primeiro, vezes o x e o 4 aqui no final, os dois ao quadrado, os dois juntos aqui no meio se multiplicando. O sinal do último é sempre positivo e o primeiro aqui é o sinal inverso do que pôs aqui. Então, se aqui você pôs menos, aqui você vai pôr mais. O sinal ele troca. E para resolver vai ficar x menos 4 vezes x ao quadrado mais 4x mais 16. Só que
Ah, nem precisa. Olha que lindo. Eu vou deixar assim. Eu poderia simplificar mais uma vez, porque ele é um quadrado perfeito. Mas tá vendo aqui embaixo? Que já tá exatamente isso. Então, eu já conseguiria cortar. Então, eu nem vou continuar. Vou parar aqui, ó. A parte de cima, pra mim, vai parar aqui. Agora, a parte de baixo. Como esse aqui eu já sei que eu não vou ter que fatorar porque eu vou cancelar, eu vou fatorar só esse aqui, ó. X² menos 16. Dá pra ver que é uma diferença de 2 quadrados. Quem tá ao quadrado aqui é o 4. É o x. E aqui na outra ponta é o 4. Então, vai ficar x mais 4 vezes x menos 4. Ok? Agora, vamos juntar. Vou colocar de outra cor. Vou voltar pro vermelho aqui. Vamos colocar tudo junto. A parte de cima é essa todinha. Então, x menos 4 vezes x² mais 4x mais 16. Dividido por... A parte de baixo, esse primeiro aqui, eu já fatorei. É isso aqui, ó. X mais 4 vezes x menos 4. Vezes esse pedacinho que eu falei que não ia precisar fatorar, porque eu já ia cancelar ali, ó. Mais 4x mais 16. Então, beleza. Por que a gente fatora, pro? Pra que serve essa matéria? E eu já falei pra vocês várias vezes que era pra quê? Pra facilitar nossos cálculos, pra gente conseguir simplificar. Então, tá vendo aqui, ó? Esse parênteses cancela com esse, porque é multiplicação. Tudo está se multiplicando. Por isso que fatorar é transformar para multiplicação e permite simplificar. Cortei essa. E o x menos 4 com x menos 4. Pô, mas eu cortei todo mundo em cima. Não fica ninguém? Fica. Todo número é como se ele tivesse multiplicado por 1. Então, quando você corta todo mundo de cima ou de baixo, sobra 1. Resposta. Quem sobrou em cima, ó? Cortou esse, sobrou 1 em cima. E embaixo, cortou esse, sobrou x mais 4. Pode deixar no parênteses ou não, não faz diferença. Ambos estão certos. Essa aqui, então, é a minha resposta da luta. Certo, amores? Espero que a Pro tenha ajudado aí vocês. E que vocês se deem muito bem amanhã. E na terça, que cada um faz prova num dia. Provas diferentes, tá? Só pra deixar claro, não adianta esperar a mesma resposta. O bom da matemática, troca um número, você troca tudo. Beijinho. E por hoje é só.